Você imagina um oásis de mulheres japonesas e coreano. Só para você, quais segredos? Eles escondem as línguas dos japoneses e coreanos? Que mistérios estão escondidos por trás dos hotéis de amor e seus elegância aparente? Se você é um daqueles que sempre sonhou em viver a aventura asiática, onde você puder realize todas as suas fantasias, mesmo aqueles que você não se atreve a contar, são hora de você entrar nesse vídeo sobre os segredos mais obscuros do Japão e a Coreia, onde os limites do prazer e a sanidade desaparecem desafiando nossa percepção ocidental e levando-nos a questionar o que acreditávamos. Conheça o mundo erótico japonês. Garanto que você ficará surpreso. Fique até o fim, como inscreva-se e descubra mais a prática íntimo desses países. Começamos. Salões rosa. Começamos esta lista dos segredos mais sombrios do Japão e da Coreia, falando nos salões pink. Estes são estabelecimentos japoneses especializados em prazer oral. Sim, você sabe do que estou falando. Mais surpreendente é que os preços são muito baratos por sessão, não passando para cada gosto. Os clientes compram um voucher sentado uma sala escura, e os funcionários vão façam um após o outro até parar. Os pontos acabam, mas como nada é perfeita, a entrada é totalmente proibido para estrangeiros. Mas não se preocupe se você pagar um pouco mais do que convencional, você pode fugir desta regra. O mais curioso sobre estes quartos é que durante anos foram tentados censurar e fechar, mas para circunstâncias estranhas, nunca eles fecham. É mais que as estatísticas têm aumentou. Talvez seja que alguns funcionários públicos travessos visita, é algo muito provável. Buruzera você. Você já imaginou comprar roupas íntimas usadas? Se você o que parece um pouco estranho no Japão, e em algumas partes da Coreia, é normal. Conheça lojas de roupas íntimas usado por mulheres jovens mais. O surpreendente de tudo é que quanto mais tempo de uso ininterrupto, quanto maior o preço que pagam pelo roupas, o preço de algumas calcinhas pode custa. Se isso não bastasse, não só acontece com roupas íntimas em casos mais extremos, moradores locais vendem uniformes colegiais usadas. E se tudo isso fez você surpreso, espere por esses uniformes adquirir mais valor. Se forem, derramou saliva. Sim, grande saliva, maior quantidade. O preço das mulheres de conforto. Durante um dos momentos mais difíceis partes obscuras da história japonesa, documentos confidenciais revelaram um dos segredos mais bem guardados. Mulheres da cultura japonesa com solo. Sim, essas mulheres que são estimadas em grande porcentagem. Japoneses e nacionalidades como chinesa, Coreia do Sul e outros países asiáticos. Eles foram forçados a viver como escravos. Intimidade dos lutadores japoneses. Documentos revelam como o exército. O Japão solicitou e administrou estas mulheres, e como os bordéis foram criados. Para os soldados esta prática mantida apesar dos preconceitos. Morales servirá como um momento de relaxamento para os soldados que eles pediram para satisfazer suas necessidades de maneira digna. Apesar do tempo, a memória destes já passou. As vítimas ainda estão vivas, lembrando-nos importância da justiça histórica. Adoro hotéis os famosos e muito peculiar, Love Hotel. Estes são hotéis por horas que cobrem um dos necessidades mais importantes na sociedade japonesa. Ou pelo menos eles fizeram há muito tempo. Porque então esses sites, eles representaram a solução perfeita para o problema de muitos casais japoneses, ao consumar seus relacionamentos sexual, numa sociedade em que muitas vezes, várias gerações coexistem sob o mesmo telhado, com a consequente problemas de falta de privacidade e discrição, de que isso implica poder reservar quartos por hora, era uma maravilhoso para essas situações, mas na verdade, um hotel para casais pode ser muito mais do que a desculpa perfeita por um tempo de paixão e libertinagem. E de fato, no hoje eles são usados para muito mais do que um tempo de sexo. E a cultura japonesa tem evoluiu, e muitos casais podem permitir-se passar um momento íntimo em suas próprias casas, em Jokosai. Então eles vão ligue no Japão para compromissos agendados entre homens maduros e estudantes adolescentes, ou estudantes, ensino médio. Sim, neste país, é uma prática muito comum que os homens algo pessoas mais velhas podem namorar jovens inocentes no começo. Isso foi ruim visto. E claro, em um país com tradições baseadas no respeito e honra que as jovens fossem sondar em tenra idade, era um sinal de desonra e falta de costumes, já com um mundo mais aberto. É normal que você esteja práticas, são vistas muitas vezes em que essas nomeações foram feitas, foram apenas passear juntos de mãos dadas,
comer em um restaurante e ir ao cinema, tomar um café ao longo dos anos. Intenções estavam aumentando de tom. E agora, essas consultas foram dadas à espera íntima, um momento antes de continuar. Se você estiver curtindo esse conteúdo, nós encorajamos você a se inscrever e não curtir decole. A coisa emocionante está chegando agora. Continuamos a falta de relacionamentos. Você sabia que dos casais em Japão e Coreia, não tem relações íntimo? Foi determinado que apenas 4 em cada casais são felizes em intimidade, tendo pelo menos 3 relacionamentos por semana. O resto afirma viver na monotonia e acabar rejeitando seus parceiros, que eles permanecem em um papel secundário. É normal que em países como o Japão, eles só procuram um casal para procriar, depois entenda isso. Eles não terão isso de novo. Relacionamentos ultimamente têm sido visto como: as mulheres japonesas procuram satisfazer suas necessidades em países estrangeiros ou em seu próprio país, com homens de outros países terras. Então agora você sabe se está procurando por uma aventura exótica em terras asiáticas. Há muitas mulheres japonesas dispostas a viver com você, estradas estreitas. O que é isso? A primeira coisa que vem à mente. Quando eu digo câmera apertada, você certamente estará pensando em algum caminho com muito pouco espaço. Mas a realidade é diferente. As mulheres japonesas e coreanas têm identificado por ter seus caminhos muito apertado agora. Se você sabe o que estou falando verdade. Isso é uma opção bastante favorável para quem não eles foram abençoados pela natureza com um grande amigo. Mas acalme-se. Problema. Acabou hoje como sempre. Você pode fazer um tour por esses países asiáticos e sendo vistos como um grande garanhão. Mas qual é a razão das estradas estreitas nestes países para limpar todas as dúvidas? Se você não foi muito sorte com o tamanho do seu amiguinho, os japoneses e os coreanos nem sequer foram levados em conta no distribuição, com membros que em média eles não excedem. Isso fez as mulheres não são tão procuradas em seus capacidade, na hora da intimidade. Então você já sabe se tem uma medida maiores. O Japão e a Coreia são seus destinos. Megan Ness literalmente. Óculos são um arquétipo de hentai erótico japonês e coreano. No que os óculos para ver melhor torne-se um atributo totalmente erótico, com a diferença que em princípio deve ser um objeto neutro. É uma das possíveis derivações do doce clichê de menina, com uma bela aparência mais nerd e nerd. O suficiente sensual, mas sem exagerar ou sem assumir uma ameaça como a que poderia ocorrer. Com uma garota mais convencionalmente bonita, é porque geralmente bom, inteligente e inteligente, os óculos podem ser considerados sinal de vulnerabilidade, mas também de inteligência. Então esses personagens, eles geralmente são amados pelo público e desprezado pelo resto. Personagens também há uma variante masculino. Megane sem orientação sexual. Isso não é. É uma questão de simples homossexualidade e transexualidade. Ou bissexualidade, mas muito além e afeta profundamente a cultura do país do sol nascente. Até muito recentemente, eventos íntimos no Japão não foram ligados à identidade sexual. Esta representa uma concepção muito diferente para o Oeste, embora não tão longe o da Grécia clássica, onde nem considerou a orientação sexual como um identificador social. Os japoneses não eles se consideravam gays, heterossexuais ou bissexuais devido a seus hábitos sexuais, pelo menos até a década, quando a orientação sexual é politizada mais definido. Em outras palavras, no Japão foi relativamente comum durante séculos que os aristocratas tinham amantes ambos os sexos, e com isso chegamos a finalmente descubra os segredos mais obscuros do Japão e da Coreia. Convida-nos a questionar nossas percepções ocidentais sobre erotismo no Extremo Oriente. O que você acha? Foi o que mais surpreendeu nesta viagem culturas orientais?